Netflix. Imagine um país onde você pode encher o tanque do seu carro com menos de R$10. Um lugar onde os taxistas ganham salários mais altos do que os médicos. Supermercados são equipados com scanners de impressões digitais e alguns acham mais barato viver em hotéis de luxo o ano todo do que pagar um apartamento. Isso parece um sonho, certo? Mas se eu te dissesse que esse mesmo país, em 2015, ficou sem papel higiênico? Esse mesmo país tem uma das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, superando até mesmo países árabes. Um país onde o papel para imprimir o seu dinheiro é mais caro que o seu próprio dinheiro. E também é lar de quase 30 milhões de pessoas que lutam para sobreviver sem os bens mais básicos, tendo mais refugiados que a Ucrânia, que passa por uma guerra terrível. Este é o paradoxo da Venezuela, o país que já foi o quarto mais rico do mundo e agora está passando pela pior crise econômica. Mas como isso aconteceu? Você já se perguntou como um país tão rico em recursos naturais pode se tornar o país mais pobre do mundo? Hoje vamos explorar a história econômica da Venezuela e entender como ela passou de uma das nações mais prósperas da América Latina para um país onde a crise é tão profunda que já se tornou humanitária. Essa é a Venezuela. Localizada na ponta norte da América do Sul, é um país com a riqueza incrível em recursos naturais. Mas para entender melhor a sua história, precisamos voltar um pouco no tempo. Antes de Cristóvão Colombo ancorar em suas costas em 1498, a terra era um caldeirão vibrante de culturas indígenas. No entanto, com a chegada dos espanhóis, o rosto desse país começou a mudar, moldando a Venezuela como conhecemos hoje. Liderados por Simón Bolívar, a Venezuela se tornou independente em 1819, juntando-se à Gran Colômbia, uma união inspirada em 4 países: a Venezuela, Equador, Panamá e Colômbia. No entanto, após a morte de Bolívar, a Venezuela decidiu desbravar seu próprio caminho, tornando-se uma nação soberana em 1830. Mas a Venezuela teve que pagar um preço alto pela liberdade. A história registra anos de instabilidade política, ditaduras opressoras, sangrentas guerras civis e conflitos contínuos. E paralelamente na Europa, uma tempestade estava se formando, a tempestade que hoje conhecemos como a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra mudou o mundo de muitas maneiras. Uma delas foi a súbita e maciça demanda por petróleo, já que os combates estavam usando uma série de veículos motorizados, como motos, carros, tanques, caminhões, fora uma série de outras aplicações. Mas foi com o fim da guerra que trouxe o grande momento para a Venezuela, com a descoberta de vastas reservas de petróleo no lago Maracaibo, no momento em que a demanda de petróleo estava no pico. A Venezuela assumiu o centro do palco das principais exportadoras de petróleo do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Venezuela se tornou uma fonte confiável de petróleo para os americanos. Em 1976, o governo democrático da Venezuela estatizou a produção de petróleo, criando a Petróleos de Venezuela, ou PDVSA. No entanto, nos anos 80, a economia venezuelana foi atingida por uma forte crise. À medida que os preços do petróleo começaram a cair, além da corrupção que se tornava um fator visível, abalando a situação política, gerando protestos, repressões policiais e até várias mortes. Então, em 1998, o palco estava pronto para a chegada de um novo ator, Hugo Chávez. Após 2 tentativas fracassadas de golpe, Chávez foi eleito democraticamente, rompendo com os partidos tradicionais. Durante seu mandato de 1999 a 2013, Chávez implantou vários programas sociais, que transformariam a vida dos venezuelanos drasticamente. Hugo Chávez, um homem com a promessa audaciosa de usar as vastas riquezas de petróleo da Venezuela para combater a pobreza e desigualdade. Com um discurso fortemente alinhado à esquerda política, ele pintava uma filosofia que parecia devolver o poder ao povo. Em seu primeiro ato, logo após assumir o cargo, foi a criação de uma nova constituição. O povo, é claro, respondeu positivamente e com ampla margem. Chávez também colocou em prática cotas para a produção de petróleo, pretendendo eliminar a ineficiência da empresa petrolífera estatal. No ano de 2000, o preço do petróleo disparou e a Venezuela colheu os frutos. Em 2001, a Venezuela era a nação mais rica da América do Sul e a receita do petróleo era crucial para financiar as políticas sociais de Chávez. Durante esse período, Chávez criou programas de educação e saúde gratuitos. O desemprego caiu pela metade, a extrema pobreza diminuiu de 23% para um pouco mais de 8%, e a receita da exportação de petróleo aumentou de menos de 15 bilhões de dólares em 1999 para 50 bilhões em 2011. Mas aqui está a armadilha. Chávez transformou a maneira de como a Venezuela gastava seu dinheiro, mas fez muito pouco para diversificar como o país ganhava. Ele criou um país quase totalmente dependente da exportação de uma única commodity, o petróleo. Suas políticas, embora tenham efeitos imediatos iniciais positivos, criaram uma falsa sensação de prosperidade, que aos poucos corroeu a economia venezuelana.
A figura de homem do povo que Chávez era no começo começou a desaparecer no início dos anos 2000, com a sombra de uma crescente autocracia, quando funcionários da PDVSA fizeram uma greve em 2003, acusando o governo de intromissão. Chávez demitiu a multidão rebelde e colocou leais em seu lugar. Silenciou a principal emissora de TV do país, sufocou a mídia, perseguiu adversários políticos e manipulou a Constituição para permanecer mais tempo no poder. Ao longo de seu mandato, Chávez sempre se posicionou como sendo o maior crítico dos Estados Unidos, tornando-se famoso até mesmo pela declaração na Assembleia Geral da ONU, onde criticou o presidente da época, George W. Bush, dizendo: "Ontem o diabo esteve aqui, bem aqui, e ainda cheira enxofre." Durante o auge dos lucros da empresa petrolífera estatal Petróleo de Venezuela, a receita do governo venezuelano era astronomicamente alta, e parecia que a era de ouro duraria para sempre. Porém, quando o governo decidiu gastar esses lucros em programas sociais e outras despesas, eles negligenciaram a necessidade de um plano a médio ou longo prazo, ou seja, uma preocupação real com o futuro. Outra grande contribuição para o declínio da economia venezuelana foi a ascensão de estatizar as centenas de empresas privadas. Durante o governo de Chávez, foram estatizadas empresas de eletricidade, indústria, telecomunicações e até mesmo os bancos. Isso se torna pouco atraente o investimento de empresas privadas ou a abertura de negócios próprios. Além disso, Chávez demonstrou pouco interesse em diversificar a economia ou criar fontes alternativas de renda, deixando o país cada vez mais dependente do petróleo. Com a alta demanda de petróleo venezuelano, a moeda do país começou a valorizar cada vez mais, tornando mais barato para os venezuelanos importar mercadorias do exterior do que comprar nas indústrias locais. Um caminho certo para o enfraquecimento da indústria doméstica. De 2006 a 2014, o preço do petróleo se manteve elevado, com o preço do barril flutuando entre 100 e 125 dólares. O governo venezuelano acreditava que poderia contar com esses altos preços para sempre, mas o inevitável sempre acontece. O preço do petróleo despencou, atingindo apenas 26 dólares em 2016. O resultado para a economia altamente dependente da exportação desse produto foi catastrófico. A essa altura, o país já era governado por Nicolás Maduro, que assumiu o poder após a morte de Chávez em 2013. Ele herdou o país em queda livre, e a sua forma de governar não ajudou nada a melhorar essa situação. Em uma tentativa desesperada de controlar a economia falida, o governo teve a brilhante ideia de simplesmente imprimir mais dinheiro. Em pouco tempo, a Venezuela mergulhou nas piores inflações da história, atingindo em 2019 1 milhão por cento de inflação. Bem-vindo a 2014 na Venezuela. O Banco Central parou de compartilhar os ritmos cardíacos da economia. Informações? Elas sumiram, esfumaçadas como os dados oficiais do governo. Porém, mesmo entre a névoa, é possível enxergar o caos que a gestão de Chávez e Maduro semearam. Uma dança inacreditável de erros, criando um baile de consequências catastróficas. As indústrias venezuelanas começaram a cair uma a uma. E adivinha qual foi a única sobrevivente? A indústria petrolífera. Mesmo assim, a Venezuela se agarra nela, confiando 95% das suas exportações ao volátil ouro negro. A sobrevivência se tornou um jogo de sorte e persistência. Maduro fixou o preço dos alimentos. No entanto, esses produtos, mesmo com seus valores estabelecidos, ainda custam mais do que um salário mínimo mensal. O mercado negro é a única salvação para a população se alimentar. Em todas as esquinas, o caos reina. Carnes podres sendo vendidas nos mercados, cortes de luz constantes, trabalhadores desesperados vasculhando o lixo em busca de comida, uma pintura grotesca de um país em decadência. Fugir do país parece ser a única solução para muitos, e milhões já fizeram isso, incluindo profissionais qualificados, que uma vez alimentaram a indústria nacional. Imagine 5 milhões de pessoas, isso é quase 18% da população, deixando a sua pátria. E no centro de tudo isso, Maduro aperta ainda mais o controle, aumentando a sua influência sobre as instituições nacionais. As perspectivas são sombrias, com um relatório recente da Universidade de Caracas mostrando que 96% da população está vivendo na pobreza e 70% na extrema pobreza. A esperança parece ser a recuperação da indústria do petróleo, o que parece ser um sonho muito distante. Uma nação que foi uma das mais prósperas da América do Sul e que agora é palco de uma das crises humanitárias mais angustiantes do século XXI. A vida econômica da Venezuela, outrora rica em petróleo e agora é uma teia de desespero e caos, devido à hiperinflação que torna uma simples aquisição de alimentos um luxo inatingível. Hoje testemunhamos a trajetória do país sobre o regime de líderes que colocaram o poder acima do povo, como Hugo Chávez e Nicolás Maduro, cujas políticas conduziram o país para um abismo econômico, do qual parece ser impossível de se libertar. É preciso coragem,
determinação e, acima de tudo, uma liderança comprometida com o bem-estar do povo. Que essa história seja um lembrete para todos nós do que o quão frágil uma economia pode ser e como decisões econômicas podem impactar a vida de milhões de pessoas. No final, a mensagem é clara. A verdadeira riqueza de uma nação não está sobre o solo, mas sim em seu povo. E para a Venezuela, a esperança é de que essa verdade seja reconhecida e que o país possa finalmente começar a sua jornada para a recuperação e prosperidade.